Queria convidar a igreja a colocar sobre seus pés. Está chamando o diácono Jean. Vai ser o canal de bênção para as nossas vidas nesta noite. Deus tem falado aos nossos corações. Podemos sentir a presença de Deus através dos louvores, das oportunidades. Mas Deus continuará falando através do seu servo, né? Continue aí conectado no trono da graça, irmãos, né? Deus tem ainda uma porção para as nossas vidas esta noite, né? O que importa é que saiamos cheios esta noite da presença de Deus. Amém? Palavra do Senhor com o diácono Jean. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Pode se sentar, irmãos. Como esse mês o pastor trouxe um tema em espírito e em verdade, eu já quero que o irmão coloque para mim o versículo do capítulo de João 4, o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23 e 24. Mas a hora vem e agora é presente, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Vou fazer uma breve oração para o Espírito Santo me conduzir. Entro na tua presença, Pai, graças te dou. Sabemos que o Senhor opera tanto querer, tanto efetuar, segundo a sua boa vontade. Eis-me aqui como teu servo, cumprindo o meu chamado. Fala o que os irmãos precisam e devem escutar, ouvir, não o que eles querem escutar e ouvir. É assim que eu oro, Jesus, e te agradeço como um servo do reino, na presença do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, amém. É interessante esse texto, porque esse texto traz duas naturezas. Traz a natureza humana de uma mulher e traz a natureza espiritual de Cristo. O poço ali é a diferença ou o que divide entre a mulher e Jesus. O poço é o local, é a divisão entre Cristo e ela. Do versículo 1 até o versículo 6, vou trazer uma explicação rápida até chegar no versículo 23 e 24. Jesus e seus discípulos saem da Judéia e vai para Galiléia. E outra vez eles vão com o intuito de cumprir o chamado de Cristo, que é ensinar. Cristo não veio só para curar, mas o propósito de Cristo sempre foi ensinar. A cura vem consecutivamente após o ensino, ou quando ele está indo a ensinar. O propósito de Cristo aqui sempre foi estabelecer a sua igreja, o seu reinado. Passa por Samaria, a maior divisão espiritual entre judeus e samaritanos. É uma guerra entre eles. Chega a uma cidade chamada Sicar. Jesus fica em um poço porque estava cansado, um poço feito por Jacó, e era quase em torno de meio-dia. Do versículo 7 ao 9, Jesus, cansado, pede água a uma mulher que vai a esse poço. Mas ela foca a necessidade dela mundana. E quantos de nós estamos fazendo isso? Focando nossa necessidade mundana. Enquanto Cristo está chamando a igreja para cumprir o espiritual.
o reinado de Deus aqui na terra. E ela responde para ele que não, você não sabe que há uma diferença entre judeus e samaritanos? E para a gente entender que samaritanos é um lado mestiço, uma mistura de judeus com pagãos, na época que o povo judeu foi escravizado e chegou até Babilônia, na época da Babilônia e do Império Médio-Persa, 600 a 300 a.C., e os judeus ali conheciam outras pessoas, esses pagãos, e acabavam casando, e isso gerou os samaritanos. A religião samaritana, ou dos samaritanos, é samaritanismo. É uma cultura, ou um tipo de religião, que é uma mistura entre o culto pagão e adoração a Deus. Na verdade, os samaritanos, eles, com relação aos judeus, eles só aceitam a Torá, mais nada. No versículo 10 ao 12, Jesus revela a ela quem ele é, que ele é superior a esse poço feito por Jacó, que é um poço comum. E na verdade ele estava trazendo a verdadeira água da vida para o mundo. A samaritana quer tomar dessa água e insiste em conversar com Jesus falando, mas realmente é maior que o poço de Jacó? Do versículo 13 ao 18, Jesus revela que a fonte de água viva que vem dele é uma água de vida eterna. Uma vida que jorra através da pessoa de Cristo. Aí vem, a samaritana insiste de novo em querer beber dessa água. Aí agora eu quero trazer 3 situações. Quando estamos com Jesus, mostramos tudo que nós somos e não tem como nós colocarmos máscara em nós. Temos que aprender que quando temos Jesus ou estamos com Ele, a máscara tem que ser tirada. Tem que sair a religiosidade, tem que sair o mundanismo, tem que sair os nossos costumes antigos, tem que sair na presença de Cristo, porque Ele faz limpar através da sua água. Quando encontramos com Jesus, os nossos pecados ficam à mostra. Se expõe para que sermos libertos dos pecados através dele. Só ele consegue tirar o pecado do mundo. O pecado que está impregnado em cada um de nós. Como fala em 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Todo lado injusto do pecado que veio sobre a humanidade, Jesus limpa com a maior facilidade quando você está de frente com Ele e reconhece quem Ele é e quem você é. O problema é que hoje o ser humano, hoje dentro da igreja, até mesmo fora da igreja, estão usando máscaras, não estão sendo sinceros com Cristo. Você tem que ser sincero com a pessoa de Cristo Jesus. E agora a terceira situação. Quando encontramos com Jesus, a verdade que é Ele vem à tona. E você tem que ser sincero com Ele. Porque Ele mostra a verdade dEle, quem Ele é. E infelizmente, cada um de nós fazemos parte do DNA de Adão contaminado, estragado e vindo até hoje declinado e se acabando com o mundo. A nossa natureza está se acabando com o mundo.
E o mundo já está no maligno. E nós queremos o mundo. Infelizmente a nossa natureza quer. O que faz nós impedirmos de não entrar no mundo mais é a presença do Espírito Santo. E quando temos o Espírito Santo, a gente fala, está errado, vamos voltar. Está errado eu fazer isso, quero voltar. Está errado do jeito que está assim, não vou fazer mais. É a presença do Espírito Santo que faz cortar o cordão umbilical entre nós e o mundo. Como fala em João, capítulo 8, versículo 32 e 36. Se conhecereis a verdade, esta verdade vai te libertar da escravidão do pecado. E se o Filho do homem, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus Altíssimo, verdadeiramente vai te livrar do pecado. Mas essa liberdade do pecado tem um preço. Como já falou aqui, eu já falei aqui, a salvação é pela graça, mas não é de graça. Você tem que pagar o preço. E o preço é, não quero mais o mundo, não quero minha vontade, eu não presto, eu não valo nada. Porque se eu for fazer com minha vontade e minha força, vou me estragar por completo. Não conseguimos fazer nada sem a presença de Cristo. Do versículo 19 ao 22, a samaritana reconhece Jesus como profeta, mas novamente questiona o lugar de adoração entre o monte, pelos samaritanos, e no templo em Jerusalém, pelos judeus. E Jesus não diz qual é o lugar certo. E simplesmente Jesus fala, os adoradores de Deus o busca adorar em espírito e em verdade, no qual é em qualquer lugar ou no lugar que você se encontra, você vai adorar verdadeiramente Deus em espírito e em verdade. Isso é o verdadeiro adorador, é no seu serviço adorar em espírito e verdade, é na sua casa você adorar em espírito e em verdade, é em todos os lugares que você se encontrar, seja dirigindo, seja trabalhando, seja no supermercado, seja na tua casa, seja num cinema, seja num shopping, você vai adorar Deus em espírito e em verdade, a sua conduta é em espírito e em verdade. Com relação ao versículo que foi lido, versículo 23 e 24, que Deus está a procurar, que Deus está olhando sobre a terra, que Deus está simplesmente rastreando quem o adore em espírito e em verdade. E esse espírito e essa verdade que diz que devemos buscar a Deus, diz no versículo 24 que está aí para nós lermos. O que é Deus? Espírito. O que é Deus? Espírito. E se nós não soubermos andar em espírito, nós não vamos saber adorar a Deus em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Nós não podemos mais andar pela nossa carne, como está em Gálatas capítulo 5, versículo 16 até o versículo 26, quando Paulo relata o fruto do Espírito e a obra da carne. Quando ele fala para a gente não andar mais no Espírito, não andar mais na carne, perdão, andar no Espírito, porque os dois, há uma guerra, há uma batalha, há uma situação entre somos atraídos, mas não devemos ser levados. A atração acontece com qualquer um. O problema é você ser deixado a levar pela tentação. Porque a carne nos tenta. Adão, quando perdeu a presença de Deus, ele perdeu a presença espiritual.
E agora que nós estamos em Cristo Jesus, Jesus estabeleceu nele e trouxe o Espírito Santo até nós para que faça morada e fala: o que Adão perdeu eu estabeleci agora, e agora vocês têm o templo que agora vai habitar como Espírito Santo, e o Espírito Santo vai conduzir junto comigo. Espírito Santo de Deus e Jesus junto faz tirar, espremer, nos lascar. A palavra certa na Bíblia é lascar. Vai lascar o Jean até o Jean chegar no padrão estabelecido por Deus e falando assim, ó, agora ele vai ser moldado, vai ser estabelecido por Cristo Jesus, junto com o Espírito Santo, até onde eu quero. Por isso que é uma caminhada. Por isso que a palavra santo é separado. Porque se o ser humano não se separar desse mundo, acabou. Se o ser humano não se separar das coisas mundanas, acabou. Não consegue adorar em espírito e em verdade a Deus. Ele fala aqui, de uma forma clara, volta no versículo 23. Versículo 23. Vai chegar a hora, mas a hora vem e agora é. Ele está falando, Deus está agora, nesse momento, porque Deus, quando você lê as Escrituras e toda vez que Jesus fala algo, Jesus não está falando vai ou foi. Jesus fala agora. Mesmo quando ele fala em João 14 que ele está indo ao Pai, ele está falando está indo ao Pai, que ele já está em conexão ao Pai, que quando ele for lá, ele vai preparar a morada junto com o Pai, para que vai vir a segunda vez e vai nos levar. E Jesus está usando uma forma simbólica para falar, eu estou indo, mas eu volto. Para levar vocês. E quando Jesus fala, ele fala agora. E quando ele fala agora, ele fala no momento nosso agora, desse dia, nesse momento, Deus está junto com o Espírito Santo, junto com Jesus, em todas as igrejas, em todo o mundo, a procurar verdadeiros adoradores. O tempo é agora, não é para você pensar no amanhã. O amanhã pertence a Deus. Verdadeiros adoradores é pessoas sinceras, pessoas que vão de encontro com Cristo e falam, aceito o que o Senhor tem para mim. O Pai está a procurar pessoas que sabem o seu lugar, pessoas que sabem quem elas são, necessitadas de Deus, necessitadas do espiritual, necessitadas do Espírito Santo, necessitadas da purificação, necessitadas de Jesus, necessitadas do sangue do Cordeiro. Versículo 24. Como eu falei, quem não anda no Espírito não consegue agradar a Deus. Deus é Espírito. Ele importa que o adoramos em espírito e em verdade, entrega total e liberdade total sobre todas as coisas. Por isso que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 6 e em 1 Coríntios capítulo 10, em 2 versículos fala, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Eu posso fazer de tudo. O que eu fazia, eu posso fazer. O que eu penso em fazer, eu posso fazer, mas eu tenho que ver, isso vai me convém? Isso vai me sustentar? Isto vai adorar a Deus? Isto vai me edificar? Isto vai me sustentar? Isto vai trazer mais intimidade com Cristo? Isto vai adorar a Deus em espírito e em verdade? É isso que Paulo está falando em 1 Coríntios capítulo 6,
capítulo 6 e 1 Coríntios capítulo 10. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou me estragar por elas. Mas eu não vou ser contaminado por elas. Mas isso, se for me edificar, eu faço. Se não for me edificar, se não fosse trazer intimidade com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, eu não quero, eu somo da minha vida. Some da minha vida. Por isso que ele fala 2 vezes para Timóteo: fuja. Fuja do quê? Do dinheiro, que é uma raiz, é uma coisa ruim, de todo mal, traz impregnação do mundo, traz destruição, e ele foge da natureza da sua mocidade. É isso que ele fala para Timóteo: fugir de 2 coisas, quando você era moço, e agora do dinheiro que destrói tudo. Deus é Espírito, devemos viver em Espírito, devemos viver no sobrenatural, devemos viver na dependência de Deus, confiar, buscar, descansar, esperar, ter fé, sem duvidar. Isso é tudo viver em Espírito, em verdade. Como Paulo fala, que maravilha, Filipenses capítulo 4, versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. Se eu posso todas as coisas, mas não faço tudo, porque nem tudo me convém, mas eu vou fazer aquilo que convém ao reino, convém a Cristo, convém à edificação da igreja, convém a fazer com que o Espírito Santo se manifeste em mim. É isso que ele está falando. E nas minhas orações com relação a essa busca em Espírito, em verdade, pedindo para o Espírito Santo me revelar o que seria isso. Me traga um versículo a mais com relação a isso. O que é andar em Espírito, em verdade? Coloca fazendo favor aí. E essa é a minha conclusão com relação a isso. O que é andar em Espírito, em verdade, adorando a Deus? Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Os verdadeiros adoradores de Deus vão viver apresentando o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional, é a forma certa, é a lógica de você se viver. Porque deve viver em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Esse é um verdadeiro adorador. Agora, viver em espírito e em verdade é o versículo 2 de Romanos 12. Em espírito é: não seja contaminado pelo mundo. Ou melhor, em espírito seja transformado pela renovação do seu entendimento. Em espírito, seja renovado pela transformação de seu entendimento. Isso quer dizer que é a parte 2 do versículo. Então devemos ser transformados pela renovação de nosso entendimento, que é entrega de todo o coração, sacrifício do seu corpo, em agradável, para que Deus mostre a santificação que Ele quer que você esteja, para que você viva em santidade, que o padrão é de Deus, o padrão é da Bíblia, o exemplo perfeito e completo vem de Cristo Jesus. Não se entregue, ou seja, contaminado ou misturado pelo mundo. Agora, se espírito seja transformado pela renovação do seu entendimento, e o que seria verdade? É a parte 1. Não seja conforme este mundo, ou não conformeis com este mundo, ou não seja moldado com este mundo. O verdadeiro adorador em espírito e em verdade não é moldado por esse mundo e é transformado pelo entendimento, para que seja, ou esteja, ou consiga chegar na mente de Cristo.
E o que é a mente de Cristo? A mente de Cristo é focada totalmente pro reino de Deus. A mente de Cristo é entregue totalmente pro reino. Agora que interessante, não seja conforme esse mundo, que é a coisa mais difícil que tem. Eu, na opinião minha do Jean, é difícil achar verdadeiros adoradores em espírito e verdade hoje em dia. Porque estamos vivendo uma época que não é mais 24 horas. Parece que o dia está durando só 10 horas. Está em ultra rápido. As redes sociais estão estragando toda a humanidade, sem exceção. Até os verdadeiros pregadores ou aqueles que pregam e entram realmente profundamente na palavra estão sendo entregues pelo molde desse mundo, desse padrão das redes sociais. Porque todos querem levar o evangelho e infelizmente mostra, se aparece, e isso acaba contaminando a pessoa e a pessoa não entrando na adoração em espírito e verdade. Porque a pessoa que entra em espírito e verdade, ela não quer se aparecer. O mundo não nos agrada e não deve nos agradar. Aqueles que estão no mundo, você pode ter certeza que é um dos inimigos seu. Não somos como o mundo. Jesus fala em João 17:16 que eu não sou do mundo, assim como vocês não são. Não somos amigos do mundo, como fala em Tiago 4:4. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Venceremos o mundo e tudo que há nele, como Jesus fala em João 16:33. Tenho-vos dito isso, que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se Jesus venceu, com a natureza dele, com a força dele, com o poder dele, manifesto através de Deus e do Espírito Santo, ele estará conosco, como ele prometeu em Mateus 28. E ele vai trazer o Espírito Santo que já está em nós, revelado e manifestado em Atos 2, no ato de Pentecoste. Jesus vai trazer e trouxe o Espírito Santo para andar conosco. Em Mateus 28 ele estará conosco, e em João 14 ele fala que o Espírito Santo vai estar conosco por toda a eternidade. Então quem tem o Espírito Santo como morada não deve andar como o mundo. Não amamos o mundo, nem o que há nele. Em 1 João 2, do versículo 15 ao 17. Não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se você ama o mundo e é atraído pelo mundo, você deve orar para Cristo em espírito e em verdade, para que Cristo, junto com o Espírito Santo, te liberte. Eu tenho muito que aprender ainda com relação à palavra de Deus, mas cada vez que eu entro nas Escrituras e Ele me dá algo, eu falo, me ajuda, porque eu sei o tanto que eu sou falho, o tanto que eu erro, o tanto que eu sou humano, o tanto que eu sou impregnado nesse mundo. Eu preciso do Senhor. Se o Senhor não me ajudar, eu não consigo fazer nada. E tudo que eu for fazer fora da tua presença vai estragar. Uma coisa que eu aprendi na minha vida há 3 anos atrás, nas minhas orações: tudo que é desejo é momentâneo. Tudo que é desejoso é momentâneo. Então toda vez que a gente tem que tomar uma decisão, a decisão é permanente. E toda vez que eu tomo uma decisão,
eu falo, o Senhor vai estar comigo? Eu preciso tomar uma decisão. O Senhor vai estar comigo? E toda vez que eu tomo uma decisão, eu falo, se o Senhor não estiver comigo, eu não vou. Se o Senhor não estiver comigo, eu falo que nem Moisés, eu não continuo. Porque eu preciso de Deus para quando eu for tomar uma decisão. Tem 2 caminhos na minha frente, eu tenho que tomar uma decisão. Você vai tomar uma decisão fora de oração? Enquanto ele não responder, ou enquanto ele não ficar em silêncio falando, a decisão é sua, a decisão é individual. Cada um de nós tem que tomar uma decisão. E essa decisão que você tomar, você tem que perguntar para ele, o Senhor vai estar comigo? Esse é um verdadeiro adorador. Você tem que realmente se entregar para Cristo Jesus. Tudo que você for fazer para amanhã mudar o meu destino, Jean, amanhã está mudando o teu destino. Então, Jesus, você está comigo? Se o Senhor não estiver comigo, eu não faço. Eu não consigo fazer. E esse é uma forma de adorar. Porque se Ele não estiver comigo, eu não faço nada. E nós temos que aprender isso. Eu falo por um testemunho rápido aqui. Eu falo para os irmãos onde eu trabalho, eu tenho um vínculo empregatício. Que eu sou um tipo de pessoa que eu sou teimoso. Quando eu entro dentro de um quarto e vou orar para Deus, eu vou orar para Jesus, aí eu fico, Jesus, 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 Jesus. Eu chuto, às vezes eu dou murro, às vezes eu estou lá e fico fazendo assim, Jesus, 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 Jesus. E bato sem dó. Eu vou bater 5 milhões de vezes na porta do céu, eu quero uma resposta. E eu faço 5 milhões de perguntas para ele me dar uma resposta. Se a pergunta que eu estou fazendo está errada, então eu modifico essa pergunta até chegar uma pergunta que ele fala assim, agora eu vou responder, você é muito teimoso. E eu vou batendo, até ele responder. Eu bato hoje, bato amanhã, bato depois, vou batendo, não paro. Eu quero uma resposta. O Senhor fala que a gente tem que procurar o Senhor e o Senhor bate e recebe. Se eu estou batendo, eu tenho que receber. Se eu estou batendo, vai ter que abrir. Se eu estou buscando, vai ter que acontecer. De alguma forma vai acontecer. E nós temos que ser assim com Ele. Agora, antes de eu fazer todo esse processo, eu entrego em espírito e em verdade. Eu falo, eu não valo nada, eu preciso do Senhor. Toda entrega do Jean num quarto para ele querer, ou para ele ter uma resposta. Agora tem pessoas que chegam e ficam 5 horas orando, mas não esperam uma resposta de Cristo. Eu não, eu faço uma pergunta ou um tipo de pergunta com 5 milhões de diferentes perguntas. Eu quero saber sobre isso, Jesus. Eu quero fazer aquilo ali, eu quero saber, viu? Aquilo ali, ó, sabe aquele negócio que eu perguntei ontem? Eu vou perguntar de novo hoje. E isso eu vou insistindo. Porque o verdadeiro adorador entra em espírito e verdade e ele vai se entregar em espírito e verdade. Porque ele quer uma resposta. E é isso que eu queria trazer para vocês. O que é você se entregar em espírito e em verdade. Em nome do Senhor Jesus, agradeço a oportunidade ao pastor, ao nosso Senhor Jesus, ao Espírito Santo e a Deus. Obrigado por tudo. Graças a Deus. Vamos receber essa palavra. Deus que te abençoe, Diácono Jean.